Bom, então nós vamos partir deste programa, que era o que tínhamos feito na aula teórica ou prática da semana passada. Vocês, entretanto, já fizeram mais coisas. Este programa basicamente era desenhar um polígono e depois desenhar também uma fila de polígonos, né? Usando essa nova classe, MyTurtle. Depois vamos introduzir a recursividade e antes de virmos aqui fazer desenhos recursivos, que vai ser o tema fundamental desta semana, é isso que vai interessar. E são esses os exercícios que é mais importante fazerem do dia prático. Mas antes de virmos fazer desenhos recursivos, vamos antes ver uma função recursiva que em princípio todos ou quase todos conhecem e quem não conhece também. É uma função simples que rapidamente se percebe como é que funciona, como um primeiro exemplo de uma função recursiva. E depois de vermos essa função recursiva, que é uma função matemática, fazer uma conta, dá um número, vamos ver como é que fazemos métodos recursivos para desenhar. Certo? Então essa função recursiva que vamos falar primeiro, não é aqui. Vamos fazer uma nova classe. E como vai ser algo numérico, eu vou criar na prática um novo programa, embora seja aqui numa nova classe. Este nome do GP3 também já está todo atualizado. Na verdade isto é o GP4. Mas pronto, vamos continuar. A função vai ser a função fatorial. E então, ainda antes de fazer isto, eu vou aproveitar aqui isto como editor de texto, só para ficar no vídeo. Como é que é a função fatorial? Lembram-se? Por exemplo, o fatorial de 4 se escreve assim, na matemática, é igual a quê? Já todos devem ter ouvido falar disto, não? Isto é igual a quê? Na matemática. 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes, por aqui 1, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E se for o 3 fatorial? Igual a 3 vezes 2 vezes 1. Pronto, é sempre assim. Portanto, tinha reticências para baixo, como para cima. Não é? Como é que se pode definir isto de forma geral? São dois exemplos, não é? Como é que poderia ser geral? É encontrar ali algum padrão. Se fôssemos a partir dos exemplos, seria isso que faríamos. Encontrarmos ali o padrão, que é comum. E podemos ver que este padrão aqui repete-se aqui e aqui. O que quer dizer que isto podia ser visto como o quê? Como é que podemos escrever isto de outra forma? Podia ser 4 vezes o fatorial de 3. Exato, podemos escrever assim. Então agora reparem. Ao fazermos desta forma, ao dizermos que 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 fatorial, estamos a calcular o fatorial com base nele próprio. Porque para o calcular, temos que calcular outro fatorial. Para calcular o fatorial de 4, temos que calcular o fatorial de 3. O que parece indicar que se não soubéssemos como é que calcula o fatorial, ainda não tínhamos avançado em grande coisa. Porque agora tínhamos de saber até agora como é que se calcula o fatorial de 3. O fatorial de 3, por este padrão, nós podíamos concluir que o fatorial de 3, aliás já tínhamos aqui, era isto. E isto, na verdade, à semelhança do de cima, também podemos dizer que isto era 3 vezes o fatorial de 2. Então tínhamos por aqui até chegarmos onde? Há aqui já um padrão que podemos ver, é que isto pelo menos vai diminuindo, não é? Porque temos aqui 4 e depois aparece o fatorial de 3. Depois o fatorial de 3 tem 3 e aparece o fatorial de 2. O que significa que também podíamos pegar nisto e colocar aqui acima. Mas para calcular o fatorial de 3. Podemos fazer isto. É claro, íamos caminhando no sentido daquela definição global. Mas para que é que isto nos é útil? Isto é útil porque nós podemos definir mesmo a função em termos gerais desta forma recursiva, definir o fatorial em função dele próprio. Como é que fica? Portanto, em termos genéricos, vamos usar um n para ser qualquer número à partida. E depois o n fatorial é igual a quê?
n vezes n fatorial. Desculpem, n menos 1, não é? Se n menos n fatorial ficámos na mesma, não avançávamos nada. É o facto daqui ser n menos 1 e não ser n que faz com que isto pareça ir convergindo para algo, não é? Senão, se puséssemos n fatorial a n vezes n fatorial, nunca mais saímos dali, porque não vamos saber o que era o n fatorial. Dava à certeza uma sequência infinita. Mas este do n menos 1 fatorial também não chega a esta definição, porque senão isto também iria por aí, sempre a diminuir o n, sempre à procura do valor que nunca mais aparecia. Por exemplo, eu aqui parei no 1, mas na verdade, se fosse só isto que está aqui definido, a regra, não parávamos no 1. Íamos para o 0, depois para o menos 1, depois para o menos 2, embora sem necessidade nenhuma, porque ao multiplicar por 0 já íamos ficar com 0, e parece que então isto dava sempre 0, portanto alguma coisa não está correta. O que é que falta dizer? Não basta dizer, portanto, isto, que é de fatorial n vezes n. O que é que falta dizer mais? Falta ter alguma situação em que não há recursividade, na verdade. Em que a função já não é definida em função dela própria. Porque fosse sempre definida em função dela própria, nunca mais conseguíamos chegar a lado nenhum. Tínhamos aquilo que às vezes se chama pescadinho de rabo na boca, ou seja, uma coisa definida em função dela própria, sem mais nada, muito par, nunca mais saímos, era uma espécie de um ciclo infinito. O que é que nós temos e que faz parte da definição da função fatorial, além disto? Qual é outra? Temos que dizer que o n tem que ser maior que 0. Isto faz sentido para n maior que 0. É verdade, faz parte da definição. A gente depois diz uma coisa deste género. Mas também ainda não chega. Porque às tantas chegamos ao n igual a 1 e temos fatorial de 1. Não é? Que era um valor mais pequeno, já que tem que ser maior que 0. E estamos a assumir que são números inteiros. Então, tinha que ser... íamos chegar ao n igual a 1. E depois, com o n igual a 1, qual era o fatorial de 1? Não estava definido. Neste momento não estava definido. Temos que acrescentar alguma coisa. Temos que dizer também, portanto, que quando isto chega ao fim, por assim dizer, quando temos aqui n, quando n é igual a 1, nota que isto ainda é aqui uma imitação de notação matemática. Não é? Quando n é igual a 1, quanto é que é o n fatorial? É 1. Mas, na verdade, o fim não é no 1. Normalmente considera-se que é no 0. Embora para o n igual a 0 também seja 1. E, na verdade, devia ser, né? Porque se nós aqui colocarmos maior que 0, para isto ficar coerente, o que devemos pôr agora é o 0. Porque para n maior que 0 é aquilo que ali está. Por exemplo, para n igual a... Isto funciona, veja. Se o n for igual a 1, que é o valor mais pequeno, para o primeiro caso, iria dar aqui 1 vezes 0 fatorial. Então tínhamos que saber quanto é que era o 0 fatorial. Como o 0 fatorial, temos aqui em baixo a dizer que é quando n igual a 0 dá 1, daria 1 vezes 1. Portanto, havia 1 vezes 0 fatorial, que é 1. E vejam como nessa situação resolvemos o fatorial sem termos que continuar às voltas. Portanto, esta situação em que o n igual a 0 é o caso terminal da recursividade. Porque já não há da função recursiva, na verdade. Porque já não há uma chamada recursiva. Há um valor direto. Então, esta função, apesar de simples, tem aqui as duas características principais de uma função recursiva. A função recursiva tem que ter alguma situação em que se chama ela própria, senão não era recursiva. Neste caso é ali o primeiro ramo. Isto fosse mesmo a notação matemática completa, agora tínhamos ali uma chaveta a apanhar as duas linhas. Não é? Mas aqui não consigo fazer uma chaveta dessas, é uma queixa. Mas então, temos a situação recursiva, que é quando o n é maior que 0, em que a função se utiliza ela própria para se definir. Portanto, o n fatorial utiliza o n menos 1 fatorial. Mas depois tem também um caso, outro, em que não há recursividade, que é para isto parar, porque senão isto ia por ali abaixo nunca mais parava. Nunca mais tínhamos um resultado. E o caso aqui em que não há recursividade é o segundo. Quando o n igual a 0, dá 1. Certo? Está claro isto até aqui? Então agora podíamos fazer como um primeiro exercício como é que escrevíamos isto em Java.
colocar isto aqui em comentário para ele não se queixar. E como é que escreveríamos isto numa função? Vou colocá-la como privada, embora não só a vamos usar aqui dentro da classe. Vou colocá-la como sendo uma função que devolve um long, que no fundo é só um inteiro maior. E podemos ter então o nome da função e o tipo. Tem um parâmetro, que é o n. Este pode ser a interface, o cabeçalho da nossa função fatorial. Então, como é que nós íamos escrevê-la? Como é que íamos utilizá-la aqui em cima? Vamos aqui a este código, vou apagar isto, não interessa. Por exemplo, eu posso pôr aqui então 4, só para aproveitar isto. E aqui podia colocar i mais fatorial igual a... agora não é o i, mas ao fatorial de i. Como é que se ficava? Fatorial. Vejam que a notação tem que ser a notação de função tradicional. O fatorial é uma exceção das funções da matemática, no sentido que a notação é uma notação de operador, na verdade, de um operador pós-fixo, porque é a seguir ao operando. Nós colocamos o operador a seguir ao operando. Não é o que estamos mais habituados. Normalmente os operadores ou estão entre os operandos, como 4 mais 3, ou estão antes, como o menos 3, só para trocar o sinal. E aqui aparece depois. Mas essa notação não existe com este significado, não é? na linguagem Java. Então aqui usamos a notação normal de função. Temos o nome da função, diz fatorial e passamos do i. Vamos aproveitar isto para introduzir outra hipótese que é, vejam como neste caso, o que é o diz? Já temos falado disso? O que era aqui este diz? A janela. É a janela, exato. É um objeto que corresponde a uma instância da classe MyMath, que é um console program, e o console program, na prática, podemos vê-lo como sendo aquela janela onde vamos escrever, neste caso, texto, porque o console program é uma janela para escrever texto. Então, o diz é uma instância do MyMath, ou seja, é um objeto da classe MyMath, e é esse objeto que estamos a pedir para calcular a função fatorial. Como a função fatorial é uma função que, na verdade, não precisa de informação nenhuma do objeto MyMath e não tem nenhuma relação especial com a janela, digamos assim, há uma outra hipótese que faz sentido aqui, que é dizermos que esta função pertence simplesmente a esta classe MyMath, mas não pertence a nenhum objeto em particular. E, além disso, não precisamos de um objeto sequer para ela ser executada. E isso já aconteceu. Todas aquelas funções matemáticas que vimos até logo na primeira semana, como o SQRT para calcular raiz quadrada, ou o seno, cosseno, ou o POW para a potência, essas funções todas estão lá naquela lista, na classe math, são, na verdade, funções da classe. Nós antes não colocámos um objeto. Se lembrarem, nós colocámos math.sqrt, né? math.seno, math.pow, math.ln, para o logaritmo, por exemplo. Então colocámos o nome da classe, math, ponto o nome da função. Enquanto que o normal, e o que temos feito ultimamente, tem sido colocar o nome de um objeto e depois o nome da função. E quando colocamos o nome do objeto, significa que essa função depois tem acesso à informação desse objeto. O objeto que temos estado a ver mais é a tartaruga. Essas funções em que nós pedimos à tartaruga para fazer algo, elas sabem onde é que a tartaruga está. Portanto, tem que saber que tartaruga é. Por exemplo, para a tartaruga avançar 100 posições, 100 pixels, a função tem que saber onde é que a tartaruga está para poder mudar a sua posição. E então temos que pedir a um objeto tartaruga para avançar. Mas aqui nas funções matemáticas, elas em rigor não precisam não precisam ser executadas por um objeto, porque toda a informação que elas recebem está a ser recebida por argumentos. E então em Java, como os inteiros, felizmente ou infelizmente, depende da perspectiva, não são propriamente objetos. Estes então não são mesmo estes tipos primitivos do int i. Ali não é um objeto.
Nós não podemos fazer i ponto fatorial, que seria uma hipótese. Mas em Java não é, porque o i não tem métodos a quem possamos pedir para fazer coisas. Então, a conclusão disto é que esta função, em vez de ser pedida ao objeto diz, poderia ser pedida à nossa classe. Mas para isto ser possível, vamos ver, se eu tentar compilar isto, ele dá aqui um erro em baixo. Vou tentar mostrar, diz aqui, este erro aqui. Diz assim, método não estático do fatorial long não pode ser referenciado a partir de um contexto estático. O que é isto do estático e do não estático? O estático é o nome que se dá na linguagem Java a um método que pertence à classe. E, portanto, não precisa de um objeto. É um método que é chamado com nome de classe, ponto, nome do método. Não precisa, neste caso é uma função mesmo, fatorial. Não é pedido a um objeto para ser feito, é pedido à classe. Isso significa que esses métodos, na verdade, lá dentro não vão ter um diz. Porque lembram-se o que era o diz? O diz era, lá dentro do método, é o objeto a quem pedimos para executar o método. Então, falámos disso na aula anterior. Quando fazemos turtle.forward, lá dentro do forward, que nós não temos acesso porque já está feito, mas dentro do forward, quando se utiliza o diz, é do turtle. Ou nos métodos que nós fizemos, quando fizemos o drawSquare. Quando fazemos diz drawSquare, dentro do drawSquare podemos fazer diz forward. O diz é a tartaruga a quem pedimos para executar o drawSquare. Certo? Agora aqui não há objeto, porque o que está aqui é apenas o nome da classe. Portanto isto funciona apenas como um prefixo para o nome do método. É só porque o método, por assim dizer, está arrumado dentro da classe. Não há nenhum objeto a quem estejamos a pedir para fazer o fatorial. Então lá dentro também não há diz. E esses métodos que não precisam aqui de um objeto, na verdade não são métodos, portanto não são métodos de instância ou de objeto, métodos que não são métodos de instância, portanto não precisam de uma instância, que é o objeto. Esses métodos em Java chamam-se static e temos que dizer que eles são static colocando aqui essa palavrinha. Então, ao colocarmos aqui a palavrinha static, este método muda bastante porque passa a poder ser chamado com o nome da classe. E é sempre assim que vamos chamar. Com o nome da classe, ponto, o nome do método. E não tem diz. Não existe nenhum diz porque não foi usado aqui nenhum objeto para o chamar. Então, tirando isto, não tem mais nenhuma diferença. A diferença é que, no fundo, agora este método só tem acesso, a única informação que ele tem acesso é a dos parâmetros. Percebe? E ao nosso caso, aqui para calcular o fatorial, não precisamos de mais nada além do enter. Pronto, dito isto, como é que agora poderíamos programar o nosso fatorial? Esta definição por ramos, aqui, da matemática, está aqui embaixo, que o n fatorial é uma coisa quando n é maior que 0, é outra quando n é igual a 0, vai corresponder aqui na linguagem Java. Como é que a gente vai expressar isto? Este n maior que 0 pode ser visto como que é quando o n é maior que 0. Quando o n é maior que 0, tem que fazer esta conta. Quando o n é igual a 0, tem que devolver 1. Um ciclo. Sim, pode ser um ciclo, de facto. Mas nós vamos querer definir... O ciclo pode ficar como trabalho de casa, fazerem com o ciclo. É perfeitamente possível. A gente aqui quer definir, aproveitar o facto da linguagem permitir que as funções se chamem a si próprias. Para que a nossa definição da função fatorial, que é uma função recursiva, está definida de forma recursiva, também seja recursiva. Ou seja, a função fatorial, para conseguir calcular o fatorial, vai se chamar a ela própria. Porque é exatamente o que faz a definição do fatorial da matemática. Para calcular o fatorial de n, usamos o n menos 1 fatorial. Então, o caso trivial, digamos assim, que é o que não precisa de recursividade nenhuma, é quando n é igual a 0. Então, podíamos programar assim, if n igual a 0, que é como se comparam coisas em Java. E se o n é igual a 0, devolvemos o quê? 1. Portanto, este caso está resolvido. É o caso terminal, não recursivo. Agora falta outro. Mas isto ainda não há aqui ciclo nenhum ainda. Não é?
Não, o if não é um ciclo. Não diga uma coisa dessas. O if não é um ciclo. Não, também sim. O ciclo pressupõe possibilidade de repetição. O if não tem possibilidade de repetição. Então, fora que é um ciclo. Aliás, as construções fundamentais na programação é a sequência, quase não damos por ela, que é colocar as instruções umas a seguir às outras, basicamente. É a alternativa, que é o if, permite fazer ou não fazer, e é a repetição, são os ciclos. São duas coisas, com estas três coisas é que se faz tudo. Pronto, então no caso em que o n não é igual a 0, vamos assumir que a partida ele é sempre maior que 0. Na verdade, se for menor que 0, isto não vai funcionar. Mas vamos assumir para já que o n vem positivo. Então ficaria como? O que é que agora tínhamos que devolver? Temos que devolver o quê? Qual é a expressão? É esta aqui. N vezes n menos 1 fatorial. Como é que dizemos n vezes n menos 1 fatorial em Java? N vezes... E agora o n menos 1 fatorial. Na notação matemática é assim. Não é? Mas isto não podemos escrever isto assim, não tem esse significado aqui. Qual é a sintaxe em Java para escrever esta chamada à função fatorial? Vejam como o fatorial está a funcionar como o nome da função. Para já não pode ser fatorial aqui, não é esta coisa, tem que ser um nome de função. O nome da função é fatorial. Pronto, passamos para a sintaxe de chamada de função, que é o nome da função e depois um parâmetro. O nome completo da função que nós vamos usar para ser boa prática é com o nome da classe atrás, que é a nossa classe MyMath. Pronto. Então tudo isto é o nome da função. Que está a substituir o ponto de exclamação. Neste caso a notação matemática é muito mais económica. A gente gosta de colocar um ponto de exclamação a seguir, mas nós aqui vamos colocar um nome antes. Pronto, e com isto terminamos o ramo else e terminamos a nossa função. A função não precisa fazer mais nada. E agora, como é que ele calcula, por exemplo, o fatorial de 4, que é o exemplo que temos aqui? O que é que vai acontecer? O que é que vos parece? Quando o n é 4, o que é que acontece? Ele vai ver se é maior do que 0. Vai ver se é igual a Se é 0. igual a 0. 4 com o fatorial do 3. Pronto. E vai calcular o fatorial do 3. Vai fazer o quê? Vou utilizar a função. Vai outra vez. Vai calcular. Vai usar outra vez a função. Então a função vai fazer 3 vezes fatorial do 2. E depois, para fazer o fatorial do 2, tem que chamar novamente a função. E vai fazer 2 vezes fatorial do 1. E para calcular o fatorial do 1, tem que chamar novamente a função. E vai fazer 1 vezes fatorial de 0. Também vai dar valores negativos. Porquê? Podemos ver as situações limite, não é? O limite é, por exemplo, o n igual a 0. Aliás, o n igual a 1. Vamos começar pelo n igual a 1. Se o n for igual a 1, também vem para aqui. Fica 1 vezes fatorial de 0. Mas o fatorial de 0 já não vem para aqui. Quando o n for igual a 0, lá em cima, vai dar logo 1. Então, o fatorial de 1, que estava à espera do fatorial de 0, vai fazer 1 vezes 1. E esse, se por acaso estava a fazer falta para calcular o fatorial de 2, vai ser devolvido. Então, o fatorial de 2 vai fazer 2 vezes 1. E por aí fora. O que é que acontece se por acaso nós tivéssemos aqui um erro em que só punhamos esta hipótese? Que era assim uma hipótese muito simpática. Fácil, simples e errada. Só tivéssemos isto. Que era só aquele ramo. Quando chegasse a 0 não parava, não. Não parava, pois não. E qual é a consequência que isso terá? O que é que acham que vai acontecer ao programa? Se for uma máquina Fica. Se for uma máquina fraquinha, porquê? Aí o Apple Se for mais fortezinha, será que se aguenta? Fica assim. não vai testar o Apple. À partida parece que ficava num ciclo, mas repare, fica num ciclo, só que tem um problema esse ciclo. É verdade que fica num ciclo, no sentido que vai repetir. Mas esse ciclo tem um problema. Há ciclos que fica só a repetir e a gente pode ficar ali eternamente, ou até a máquina falhar, ou nós falharmos, olhar para aquilo. E estava sempre ali às voltas e
se fosse um ciclo que não consumisse recursos. O problema é que este é uma variedade de ciclo, por assim dizer, uma variedade de repetição que consome recursos. Que recursos é que está a consumir? Quando a gente fala em consumir recursos, Está a consumir memória. e normalmente é a memória que estamos a falar, não é? E porquê é que está a consumir memória? Nós podemos fazer muitos ciclos que não consomem memória. Estou sempre a usar as mesmas variáveis, não está a aparecer nada de novo. O que é que aqui está a aparecer de novo? Ou seja, o que é que está a consumir memória nisto? Guarda um valor anterior quando calculou. Porque ele tem que guardar o n para ir calcular este. Portanto, ele vai calcular este, não é? Vai dar lá uma volta para olhar, e entretanto teve que guardar o n, que é para quando voltar, multiplicar o n por esse valor. Mas como para calcular esse valor, também vai ter que fazer a mesma coisa, está a chamar a mesma função. Cada vez que chama a função tem que guardar um n para ir chamar. Mas essa que vai chamar também vai guardar o seu n, para depois ir chamar outra vez outra igual. Cada uma vai ter que guardar o seu n. Ele guarda, por exemplo, 4 para calcular o fatorial de 3. Mas quando vai calcular o fatorial de 3, esse fatorial de 3 vai ter que guardar um 3 para calcular o fatorial de 2. E depois é que isto anda tudo para trás, por assim dizer. Então ele vai estar sempre a guardar essa informação do n. Na verdade, é pior do que isso, porque não chega a guardar o n. Vejam que ele, quando... E agora tem uma outra parte que também é geral para quando chama uma função. Quando ele vai chamar o fatorial, ele depois tem que voltar aqui onde estava. Portanto, estas instruções estão num sítio qualquer da memória do computador. E ele agora, quando salta, tem que saltar, embora seja a mesma função, tem que saltar para outro sítio, que é para o início da função. Portanto, ele tem que guardar onde é que estava. Que é para quando termina aqui o fatorial, ele voltar aqui e com o valor que vem, multiplicar pelo n. Mas, entretanto, foi cá ao início da função. E quando a função termina, tem que voltar ao meio da outra. Portanto, ele também tem que guardar onde estava. Porque isto de chamar uma função é ir a outro sítio. Executar o que lá está. Quando esse outro sítio termina, temos que voltar onde estávamos. Portanto, ele também tem que guardar onde estava. Ainda tem que guardar mais outra coisa, mas não vamos entrar nesse detalhe. O que interessa aqui neste momento, para nós, até o que nos interessa mais, é que ele tem que guardar, de facto, o sítio onde estava e o estado onde estava. O estado dele é o n, né? A informação que ele tinha naquele contexto, naquela função. Então isto vai consumir memória. E neste caso estava simplesmente sempre a chamar muitas vezes. Esse foi o input. Vamos lá ver. Não, ele já deve ter dado o erro, está aqui noutra janela, provavelmente. Deixa-me lá ver as janelas todas, que isto não é fácil ver todas as... Ele abriu a janela, esta é a janela, não é? Que ainda não escreveu nada, porque ele ainda não terminou. Mas eu queria ver, ele já escreveu, ele lançou aqui noutra janela, automaticamente, um terminal com o erro que deu. Então vejam o que é que aconteceu. Isto é o caminho, é o que ele esteve a fazer até dar o erro que está cá em cima. Ele esteve sempre a fazer o mesmo, não há aqui grande surpresa. Ele esteve sempre a chamar a função fatorial, vejam que o scroll bar ainda está aqui. E ele teve a chamar estas vezes todas e às tantas esgotou a memória disponível para esta brincadeira e deu este erro. Este aqui é o erro. Que aqui na linguagem Java se chama Java-Lang, tem aquele prefixo, e depois o nome clássico deste tipo de erro que é Stack Overflow. 48? Só se mal, cá no fundo. Aqui? Sim, mas isso tem a ver com as chamadas, com a linha. Isto tem a ver com a linha. Isto não é um valor revolvido, isto é a linha do... Sim. Isto tem a ver com a linha onde ele estava a fazer onde ele considerou que estava a ser feita a chamada. Mas não nos vamos preocupar com isso agora. O que é importante é ver que dá este erro e perceber porque o que é este erro, não é? Este Stack Overflow. O que é que isto significa? O que é stack? O que é stack em inglês? Stack é pilha, não é? Há mais... é stack de colocar... É pilha no sentido de se colocar coisas umas em cima das outras. De empilhar mesmo. E então, o Stack Overflow quer dizer que se passou do limite desse stack.
E porquê que é um stack? Porque é esta história de empilhar? Porque quando chama uma função em Java, o que o compilador faz é como que ir guardando a memória como que empilhada para depois a seguir desempilhar. Porquê? Porque o último que lá colocou é o primeiro que tem que sair. Então a analogia é como se fôssemos colocando umas coisas acima das outras em que só tiramos de cima, só pomos em cima. Portanto, a última que pusemos já vai ser a primeira a sair. E é o que acontece quando uma função A chama uma função B, chama uma função C. Se guardarmos a informação delas, quando termina a C, temos que libertar a memória do C. Depois a seguir terminamos a memória do B. Depois terminamos a memória do A. Portanto, é como se fosse sendo empilhada. É assim que funciona a arrumação da memória que vai ser necessária para cada função. Cada vez que uma é chamada, mais uma memória é empilhada. Portanto, há uma memória que é reservada numa lógica de o último que entrou é o primeiro a sair. E é isso que se chama o stack. E há um limite para colocar memória nesta lógica, neste stack. Quando se atinge um limite, há este erro drástico, não é? Que faz parar o programa e não pode continuar. Portanto, o programa não chega sequer a escrever nada e, na verdade, parou com esse erro. Agora, voltando ao nosso código, já me perdi aqui na janela outra vez. Vou fechar aqui a janela, faz falta. Ups, era mesmo aquela que eu queria. Agora, será que agora já não consigo apanhar? Agora perdi a janela. Que não tinha acontecido esta de fechar aquela janela. Vou ter que chamar o DJ outra vez, provavelmente. Não me estou a lembrar de outra hipótese. Como fechei a janela principal, ele não fechou as outras. É curioso. Voltando aqui. E a nossa função. Não. Voltar a colocar a versão completa e podemos agora testar se ela funciona. Ela vai fazer sempre o mesmo, o valor é 4. Pronto, eu acho que o fatorial de 4 é 24. Ficou claro como é que a função fatorial funciona? Alguma dúvida? Deu para perceber? Pronto. Esta função fatorial estamos a utilizá-la apenas como para perceber a lógica base de uma função recursiva, em que há um caso recursivo e um que não é recursivo. E passou muito, mesmo aqui, que é uma questão numérica, passou por encontrar um padrão. E não só isso, mas eu vou tirar isto. Vejam como, para calcular o fatorial de 4, quando nós dizemos isto, que o fatorial de 4 é 4 vezes 3 fatorial, estamos a resolver uma pequena parte do problema, porque estamos a fazer aqui uma conta, que é o 4 vezes fatorial de 3, mas além de resolvermos uma pequena parte do problema, vamos a seguir resolver o resto do problema exatamente da mesma forma, portanto, com a tal chamada recursiva. A parte que falta resolver, que é o 3 fatorial, vai ser resolvida de forma idêntica ao que estamos a querer resolver, que é o 4 fatorial. Só que não pode ser exatamente o mesmo, naturalmente. Dizemos 4 fatorial é igual a 4 fatorial, se não saímos dali. Resolvemos uma pequena parte e vamos resolver um problema idêntico, mas um pouco mais pequeno, com menos essa parte que já resolvemos. Isso faz com que o problema cada vez vai ser mais pequeno, até chegarmos à situação limite que se resolve sem recursividade. No caso do fatorial, é quando, como nós programamos, é quando o n é igual a 0. Se por acaso o n for logo igual a 0, a solução é logo direta. Nos outros casos, vai ter que haver uma chamada ou mais recursivas. Mas em cada vez até só há uma. Nesta situação, poderia haver, noutros casos, e no guia prático tem lá uma função mais complicada do que o fatorial, apenas porque, para já tem 2 parâmetros, mas isso é o menos. A questão principal é que tem mais do que um caso recursivo, portanto é uma função por ramos, mas com mais ramos.
conforme o valor do M e do N, dos dois parâmetros dela, utiliza-se uma expressão ou outra. E tem mais do que um caso recursivo, e se bem me lembro também tem mais do que um caso não recursivo. Mas a lógica é idêntica. Tem que haver pelo menos um caso recursivo, senão não era uma função recursiva. E tem que haver pelo menos um caso que não é recursivo. Senão nunca mais terminava. Pronto, então vamos terminar aqui esta parte.